partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Tecnicamente, somos subsidiados por um gigantesco aparato de técnicos, operadores, especialistas, interplanetários, que inclusive resolveram problemas do Jornal do Boris que estão interferindo na BBC de Londres. Você acredita? Então temos o Fernando C.A., o Cássio Emerick e o Luiz Nartes. E há a Iraci Teixeira, que cuida da parte da beleza aqui da maquiagem. Eu quero nomear as pessoas que levam diariamente a você essas imagens do Jornal do Boris. Estou esperando, eu só vou dar uma pequena dica, novidades para os próximos dias no Jornal do Boris. Novidades boas. De vez em quando vem uma novidade boa. Vamos para os jornais? Chega de conversa mole. O caso Master vai apertando os seus laços, né, os seus nós, né, vai lambendo as patas do poder, vai subindo, né, continua aquela operação abafa, né, até pessoas, até algumas bem intencionadas que não querem ampliação do caso porque acham que vai prejudicar a democracia brasileira. Tem gente que acha que o caso do STF tem que ficar por aí mesmo, que tudo tem que continuar como está e que a mudança de algumas regras poderá aperfeiçoar tudo. No caso do STF, se não resolverem os problemas que ocorreu lá, resolverem é o seguinte: cortarem pelas asas, cortarem pelos pés. Tem ministros, olha, para dizer o menos, que vai ser difícil aguentar. Sentença, acórdão patrocinado por esses ministros, cuja ação, eu estou tomando cuidado, beirou a ilegalidade, mas se chafurdou na imoralidade e na aeticidade, a ética. Enfim, não dá para recomeçar tudo a partir do ponto onde tudo trombou. É preciso mudar muita coisa. E são vários os setores e são várias as pessoas que, nesta altura dos acontecimentos, aí eu vou dizer com todas as letras, precisam ser alijadas, afastadas do setor público. Não tem condições, muitas vezes técnicas e nem morais e éticas, de continuar em cargos que exigem moral, ética, comportamento, etc. Comportamento ilibado. Bom, está aqui o Globo. Ex-presidente do BRB, que é o Banco de Brasília, o banco estatal, troca a defesa e inicia a corrida por delação com Vaccaro. Por que essa troca de defesa acontece? Porque ele partiu para um advogado cuja filosofia de trabalho, nesse caso, cuja estratégia é a delação premiada. Tem uma série de advogados, e eu respeito, é uma visão que cada um tem
do seu trabalho, que é contra a delação premiada, ou acha que nesse caso ela é desnecessária ou ela não ajuda a nada, mas ele partiu para alguém que concorda com delação premiada. Então, tudo indica que vem delação premiada. Então está aqui, caso Master, ex-presidente do BRB, troca a defesa, inicia a corrida por delação com Vorcaro. Mendonça e Fux, do STF, votam para manter Paulo Henrique Costa preso. Ministro Dias Toffoli se declara impedido no julgamento. Quando em juridiquês, na língua dos tribunais, você fala impedido ou suspeito, não tem nada de envolvimento criminal e tudo. São expressões técnicas que às vezes a pessoa, eu sou primo do réu, não posso julgar, eu sou irmão do réu. Então, eu sou suspeito, eu me declaro impedido. Essa, não tem nada com suspeição, por exemplo, de caráter. A gente diz fulano é suspeito de feminicídio. Nada disso, é um termo técnico jurídico. Vamos ver o textinho aqui. Preso há uma semana, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, decidiu trocar sua equipe de defesa para negociar um acordo de colaboração premiada. Ele vai pedir transferência da penitenciária da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal, como fez o ex-dono do Master, Daniel Vorcaro, alegando que o presídio é do Distrito Federal, acionista principal do BRB, e não oferece segurança para conversas com seus advogados. A estratégia de Costa será correr para que sua delação saia antes da de Vorcaro, que, em tese, tem muito mais informações a oferecer aos investigadores. Claro, se tiver uma denúncia que vai ser devidamente apurada, etc., etc., não é assim, falar e palavras ao vento. Não, tem que ser apurada, tem que ser comprovada. Existe todo um protocolo, eu chamaria de protocolo, um procedimento para que elas sejam aceitas. E um dos procedimentos é que ela seja inédita. Então ele está tentando evitar repetir delações que certamente serão alvo das atenções do Vorcaro. Ontem, André Mendonça e Luiz Fux votaram pela manutenção da prisão do ex-dirigente do BRB e Dias Toffoli declarou-se impedido. O STF concluirá a votação até amanhã à noite. Então, não podia ficar na rua, é uma pessoa que tem contatos, que tem muita gente que deve favores a ele e que poderia, de alguma maneira, prejudicar as investigações, pressionar testemunhas, etc. Então, os juízes deliberaram, os senhores ministros estão deliberando mantê-lo preso. Seria um desperdício, né, em relação a objetivos de se fazer justiça, soltar esse senhor agora. Não é que ele não mereça bom tratamento, merece sim. Você sabe que o ex-presidente Bolsonaro tem um problema no ombro e ele pediu para ser operado, provavelmente será operado, eu não sei qual é o problema que ele tem no ombro e que necessita de autorização para que ele saia da prisão, ele está em casa, né, e seja operado. Não está bem o ex-presidente, já foi submetido a várias operações nesse período que ele está depois do mandato dele. Outra pessoa que eu lamento, que está numa situação de saúde grave,
Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso parece que mentalmente saiu ou está saindo do ar. Tem um problema cerebral dessas doenças modernas que tem por aí e perdeu a condição até de assinar um recibo, um cheque, e tudo. Os seus filhos providenciaram a interdição do ex-presidente para que os seus negócios, que ele não tem muitos, sejam administrados. Ele permanece em sua casa em São Paulo. A vida acaba e é lamentável que esse epílogo da vida muitas vezes tem tragédias imensas, como alguém que perde as suas lembranças, né? Que não sabem quem é, não sabem. Eu me lembro de uma história de uma pessoa com quem eu trabalhei, que o grande craque Leônidas da Silva, que foi perdendo a consciência, ficou internado numa casa de saúde e os seus amigos resolveram visitá-lo. Ele não lembrava de nada e de ninguém, mas disseram: não, vamos levar uma bola para o Leônidas, aí uma bola de futebol, isso ele vai identificar. A bola foi, né, a grande paixão de Leônidas da Silva, e levaram a bola e Leônidas não sabia o que era aquele objeto, né? Ele que namorou, né? Casou-se com a bola, né? Juntou-se com a bola a vida toda, foi a sua grande companheira, foi alvo da sua habilidade, da sua compaixão e muitas vezes de chutes violentíssimos que resolveram partidas. Aliás, eu sempre lembro aquele chocolate Diamante Negro, é o apelido que o Leônidas tinha na época, e por isso o Leônidas era negro, então tem a embalagem negra. A Lacta aproveitou e o nome é uma homenagem ao Leônidas da Silva. Diamante Negro, o craque do chocolate. Isso ainda é gostoso. Quando tem chocolate, então é uma maravilha. Bom, os outros jornais também estão tratando disso. Olha, BRB aprova aumento de capital, rombo deve custar 5 bi ao Distrito Federal. E o Estadão também, BRB aprova aumento de capital, mas DF ainda busca dinheiro. Se imagina o rombo. Eu já conto por você. 16 estados têm 58,8 bi de ICMS a devolver para empresas. Bom, e nessa época eleitoral, dinheiro está todo canalizado para as campanhas, né? Para obras que são obras que mais agradam o visual, agradinhos imediatos para obter votos, do que obras necessárias, urgentes e tecnicamente montadas. O BRB, o Master teve negócios com o BRB antes ou no momento que tentou vender o banco para o BRB engolir e ficar com o prejuízo. O que o BRB fazia? Ele tinha uma carteira de pessoas que deviam para ele, por diversas razões. Investidores, pessoas que pediram dinheiro emprestado. Todo banco tem essa carteira, né? Tem lá as datas que vão receber, os juros. E essas carteiras são lucrativas porque cobram juros e tal. Então, se você vai vender um banco, você diz para o teu comprador: olha, eu tenho essas carteiras, essa. O Master precisava inflar, dizer: eu tenho muitas carteiras a receber. E ele inflou, falsificando essas carteiras. Falsificou, ela criou, né, falsas carteiras e enfiou na goela do BRB. O BRB
certamente sem querer. Será que foi sem querer? O BRB engoliu, comprou, e quando essas dívidas, esses dinheiros começaram a vencer, não tinha o dinheiro. E agora o BRB, enfim, levou prejuízo. E agora tem que tapar o buraco do seu próprio banco e não tem dinheiro. O dinheiro tem que sair do orçamento de Brasília, que também não tem dinheiro. Então estão procurando. O temor é que acaba desabando na nossa cabeça. Já o INSS, o contribuinte brasileiro, você pagou. Os caras roubaram, se encheram de dinheiro, ninguém sabe onde tem um pedacinho do dinheiro, ninguém sabe com quem ficou o restante, mas encheu as burras de muita gente. Cadê? Um roubo das pessoas mais necessitadas, aposentados desse país, né? E ficou como ficou. Não, vamos encerrar isso, começar tudo de novo. E tem essa coisa do Supremo, que precisa ser resolvida, e antes precisa ser resolvida a questão dos próprios ministros do Supremo, que perderam a credibilidade. Um tentou esconder negócios que tinha, e tinha negócios que é o Toffoli, tinha negócios com o banco de cujo processo era o relator no Distrito Federal. Aí usou as suas prerrogativas de relator para esconder os fatos. Deu bandeira, né? As pessoas suspeitaram. E depois o ministro Xandão, que tanto defendeu a democracia, tem os seus méritos, mas tem uma esposa que tem um escritório de advocacia, que advoga para o Master, advoga no Supremo. Imagine se as coisas são separadas. A gente tem direito de achar que não está correto. Se está dentro da lei, dizem que está, mas moral e eticamente, o que vale muito para um juiz, enfim, não está valendo. Tem uma história aqui em São Paulo, e isso se repete no Brasil todo, de um prédio numa zona nobre de São Paulo, na rua Oscar Freire, esquina Peixoto Gomide. Nos meus tempos de juventude, já faz muito tempo, eu tinha um amigo que morava nesse prédio, não sei que fim ele sumiu, a gente chamava ele de baiano. César Augusto, onde você anda? Ele anda em Ilhéus, na Bahia. Ele foi para lá e desapareceu dos amigos por uma série de razões e tudo isso. Eu sei que ele se converteu a uma religião agora, há algum tempo, e desligou a gente, velhos amigos. Eram bons amigos. Ele era um grande esportista. Eu frequentava esse prédio. O prédio está invadido e ameaçando cair. Aqui, bonitinho, aqui eu me lembro dessas... Mas está ameaçando cair, e é um edifício numa esquina. Prédio ocupado na Oscar Freire, em São Paulo, enfrenta a precariedade. Entrada do edifício Peixoto Gomide nos Jardins, que corre o risco de desabar, diz a Defesa Civil. Segundo Justiça, a ocupação de 20 anos foi incentivada por construtora, a proprietária majoritária. É pena, viu? Eu me lembro porque é um prédio bonito, e no meu caso tem boas recordações. Se o César Augusto ouvisse a gente, eu gostaria de vê-lo e revê-lo. Está aqui, ó. Estou mandando um recado, está aqui o prédio, ó. Isso se multiplica pelo Brasil. Era necessário uma ação rápida do Ministério Público e da Justiça. Tem juízes que acham que as invasões
tem legitimidade social. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente não pode ser contemplativo, né, e aceitar as invasões desse jeito, quando as pessoas trabalharam, formaram um dinheirinho, compraram um apartamento, depois ele é invadido, etc, etc. Bom, vamos ver se soluciona essa história. Greve de funcionários atinge 53 universidades federais. Movimento afeta instituições importantes como a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, a UFRJ, mas não é uniforme. Acima, o campus do Fundão, no Rio, tomado pela vegetação. Aulas continuam e principal impacto está nos serviços de apoio. Até que a vegetação está fazendo bem, ó. Olha aí. Enfim, tem essa mania, greve mania. Para você chegar numa greve, tinha que ser uma coisa muito séria, muito profunda. Não, de repente, resolvem fazer greve, sabem que estamos num período eleitoral. Isso chega muito perto da chantagem, viu? Muito perto da chantagem. Acuado pela impopularidade, o governo Lula adota a política do esqueça que defendi isso. Muda, né? E aí tem toda uma historinha de como o PT vai se desvencilhando do seu próprio passado. Por exemplo, o presidente Lula deu um pau imenso nas bets, né, nessa jogatina, e ele aprovou. Ele assinou, ele podia ter revogado. Tem uma história excelente hoje, pena que não é no Brasil, mas eu acho que vai chegar aqui. Está aqui no Globo, ó. Lei do Reino Unido proíbe venda de cigarro e vape para nascidos a partir de 2009. Medida histórica do parlamento britânico valerá para a vida toda de quem hoje tem 17 anos ou menos. 17 anos ou menos. E visa criar a primeira geração 100% não fumante. Quer dizer, depois de muito tempo, porque as empresas de cigarro seguraram, fizeram o diabo para segurar as suas próprias pesquisas, tem até filme sobre isso e tal. E aí que o cigarro não fazia, eu me lembro que eu abria as seleções e tinha assim, fume um cigarro tal que tem mentol, os médicos recomendam, não faz bem para a garganta. Cigarro mata como? Deixa o homem impotente, ataca os pulmões, ataca o coração, ataca o fígado, ataca tudo, é um tremendo veneno. Saiba que é veneno. Então você não pensa que eu sou diferente. Você pode ser vítima, você vai entregar para as fábricas de cigarro um bom tempo da sua vida. Eu tenho um amigo que fumava um atrás do outro, um dia ele teve um periquipaco no coração, parou de fumar. Ele está aqui na minha frente, mas eu não vou dar o nome dele. Mas parou de fumar, não pode nem ouvir falar nessa monstruosidade que é o cigarro, né? E, infelizmente, eu defendo esse aumento do preço do cigarro, que eu imagino que queria segurar o volume de fumantes, que nada, vem cigarro fabricado no Paraguai, a gente nem sabe o que eles usam, vai ver que tem merda de vaca, essas coisas desse cigarro misturado com tabaco. E os plantadores de tabaco, coitado, e os plantadores de maconha, e os plantadores de base para outras aventuras, né, para outras substâncias entorpecentes, coitados, tem toda a razão.
Olha aqui uma foto lindíssima do globo, ó, tá aqui. Olha que bonito. Então vamos ver o que é. Da Capadócia ao subúrbio carioca. Alvo de devoção no sincretismo religioso e presente em botecos e na cultura suburbana carioca, São Jorge é celebrado hoje com uma intensa programação pela cidade. Eu não sabia que hoje era dia de São Jorge, que é cultuado, né? A Igreja Católica, que eu me lembro, a gente brincava dizendo caçou São Jorge, porque tinha essa lenda que ele enfrentou um dragão, e o dragão nunca existiu e tal, mas ele é cultuado no seu cavalo branco. A gente, especialmente jovens, precisa respeitar todas as crenças. Você não gosta, não acredita, você é católico, evangélico, cristão, judeu, budista, mas respeite as outras religiões. Cuide da sua e não precisa atacar, não precisa desmontar, não precisa converter os outros, só respeite as pessoas racialmente, que são diferentes de você, e respeite o que eles pensam e a religião. A religião não é para discutir, porque é uma crença. As pessoas acreditam, é uma crença, não fica dependendo de comprovação, etc, etc. No Rio, Couto vai propor que comissionados não passem de 10% do pessoal. É o governador em exercício no Rio de Janeiro, não sei se ele fica ou não fica, tem que decidir ainda. PF retira credenciais diplomáticas de policial dos Estados Unidos em reciprocidade. Olha, ninguém em sã consciência sabe exatamente o que aconteceu para os Estados Unidos mandar o policial brasileiro voltar para o Brasil, expulso dos Estados Unidos. Agora o país adotou uma reciprocidade. Eu realmente não tenho o que te dizer, porque tem as mais variadas histórias e ninguém sabe. Eu estou achando que é uma história tão cabulosa que o pessoal não conta. Olha aqui, valor. 16 está. Já mostrei isso aqui. Com eleição mais próxima, governo acelera bondades. Claro, governo federal está acelerando o lançamento de uma série de medidas econômicas na tentativa de fortalecer a popularidade do presidente Lula. E aí vai por aí adiante contando subsídios no diesel, gás de cozinha, subsídios para aviação, frete, não sei o quê, enfim, impacto da guerra. A guerra continua lá, ninguém sabe. Também o Trump, varia, ninguém sabe o que vai acontecer. O Estreito de Hormuz, ora, é fechado pelos Estados Unidos, o Irã ontem apreendeu 2 barcos, e tem a novidade boa é que israelenses e libaneses vão se encontrar em encontro direto, patrocinado pelos Estados Unidos, para procurar a paz lá. O Haaretz dá hoje uma manchete que envergonha Israel. Olha, o Haaretz é um jornal de oposição. Vou mostrar para você. Soldados israelenses testemunham sobre saques no Líbano. Comandantes não sabem e não fazem nada. Tá? Tem isso também. Não pensa que os soldados de Israel são diferentes do resto do mundo. Israel e Líbano se reunirão em Washington na quinta-feira para a segunda rodada de negociações. Claro que faltou muita coisa para a gente conversar com você, mas acho que o principal foi. Falando em café, safra de café pode bater novo recorde. Iniciada a colheita do café, os relatos
são de uma safra volumosa e de qualidade com grãos maiores. Olha aí, tem algumas sortes do Brasil. Lula, olha o preço do café, tá caro. Quem tomou café conosco, nosso café aqui é gratuito, gratuito. Não é gratuito, é gratuito. É isso, eu me lembro da minha professora que ensinava isso. Que Deus a tenha. Renato Valadão, Genivan, Cirilo, Ana Július, Alves Francisco, Gelson Amorim, Renato do Mel, Carlos Moura, Maria Aloba, Guida Martins, Frederico Varela, Valdório Valdori, Steinheiser, Anderson Marlon de Montes Claros, Pedro Furtado da Holanda, nossa, que bom, telespectadores na Holanda, Hedler Thiago de Gramado, Ismael Moreira de Chapadão do Céu, em Goiás. Eu não conhecia, desculpe pessoal do Chapadão do Céu, o nome é lindo. Espero que a cidade seja também, pelo menos sem violência. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Continuo insistindo, é preciso passar o Brasil a limpo e enfrentar essa mediocridade do pequenininho, não, vou fazer uma pontezinha aqui, verbinha, tá, precisa acabar com isso, precisa enxergar grande. O presidente da República eleito tem que saber das coisas, tem que saber o que acontece, ter previsões do que acontece no mundo, né? ter um pouco de escolaridade, precisa. A isso você vai discutir com os seus amigos para em quem você vai votar. Bom dia.